Olá, aluna! Olá, aluno do sexto ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Giselma Alves e mais uma vez eu estou vindo contribuir com os estudos de vocês sobre a nossa língua materna, que é tão maravilhosa e tão cheia de novidades a cada aula, né? Eu costumo dizer que a língua portuguesa ela é muito abrangente, porque ela não se limita nem à escrita, nem à leitura, mas ela vai muito além. Ela é realmente vivenciada por todos que falam. Mas claro que isso não se restringe só à língua portuguesa, mas a todas as línguas. E para que a gente tenha mais domínio sobre esse processo de leitura, de escrita, de interpretação textual, de oralidade, hoje a gente vai trabalhar com uma parte da aula de língua portuguesa que muitos podem até achar chato, mas é primordial para a compreensão de tudo em nossa língua. Hoje a gente vai trabalhar com a primeira parte da norma ortográfica. Mas aí vocês poderiam me perguntar, o que seria a norma ortográfica? O que é ortografia? Antes disso, deixa eu apresentar para vocês quais são os objetivos da aula de hoje, já que eu tinha dito a vocês que essa aula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nas duas aulas trabalharemos com norma ortográfica, né? Mas nessa aula de hoje a gente vai se aprofundar na questão da escrita da palavra. Observa aqui o slide. A gente vai trabalhar com escrever palavras de acordo com as normas ortográficas em situações de uso específicos, tá? A gente vai detalhar mais esse processo da escrita, mais uma escrita correta. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, o que seria a escrita correta? É uma escrita em que eu me preocupo com a compreensão do outro ou que eu me detenho apenas às regras, a escrita pela escrita? Aí eu digo a vocês, a gente se apega a tudo, porque para um diálogo ser completo, isso eu vou desde a escrita até a oralidade, a gente precisa realmente dominar esses conceitos da língua, para que a gente não caia em algumas ciladas como a ambiguidade, a redundância. São alguns recursos, ou melhor, são algumas falhas, alguns resíduos que acabam dificultando essa troca de ideias, esse processo de comunicação. Mas vamos lá, né? O que seria então a ortografia? Já que a gente vai estudar a norma ortográfica, a lógica são regras, afinal de contas são normas ortográficas da ortografia. O que seria ortografia? Vamos para o slide? Olha o que foi que eu coloquei para vocês. A ortografia, ela estuda a forma correta da escrita das palavras de uma língua. Isso não se restringe à língua portuguesa. Vem do grego essa palavra e orto quer dizer correto e grafo significa escrita, ou seja, ortografia é a escrita correta. Com relação à ortografia, o que é que a gente estuda, né? Na ortografia ela vem inserida a fonologia, que é o estudo dos fonemas, o som das letras, como se pronunciar em determinadas situações, vocês sabem, né? O S entre vogais vai ter um som, o S entre consoantes e vogal terá outro som. Enfim, todo esse processo do estudo dos fonemas estão inseridos nos estudos da ortografia. Junto à fonologia, a gente também tem a morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e das classificações das palavras. Vejam que é gradativo esse estudo, né? A gente começa estudando as letras, aí passa para o estudo das palavras. O que significa a palavra, como a palavra é formada, como eu posso empregar a palavra. Depois dessa classificação, depois da morfologia, a gente entra também na sintaxe. E o que seria a sintaxe? É o estudo das palavras enquanto elementos de uma frase e as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. São essas as partes que compõem a gramática. Enfim, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente fala em estudar a ortografia, a gente inicia com o estudo dos fonemas,
das letras e a gente vai ampliando de uma forma sequencial, passando dos fonemas para as palavras e das palavras a como elas são empregadas em orações, em períodos e um contexto do texto propriamente dito. Então, viram quanto a gente tem para explorar, né? Para começar, como eu disse a vocês, que a gente iniciaria pelo fonema, a gente vai entender o alfabeto, o nosso alfabeto, que é esse conjunto de letras que compõem o nosso idioma, o português. Não sei se vocês sabem, mas o nosso alfabeto, por muito tempo, ele continha apenas 23 letras. O K, o W e o Y, por muito tempo, ficaram longe do nosso alfabeto. Mas isso tudo deixou de ser uma realidade quando unificamos a nossa língua portuguesa com os nossos outros irmãos, os outros países que também falam o português. Quando iniciamos esse processo de língua portuguesa aqui no Brasil, quando ainda éramos colônia, melhor dizer, a gente tinha o K, o W e o Y inserido. Mas depois de um certo tempo, saiu do nosso alfabeto, caiu em desuso. E nos últimos anos voltou depois do acordo ortográfico entre os países que falam língua portuguesa e essas 3 letras foram inseridas novamente. Mas isso tudo é só curiosidade que eu estou trazendo para vocês. Mas, como eu disse a vocês, hoje o nosso alfabeto, mais uma vez, ele contém 26 letras, que vocês já conhecem muito bem, né? E a escrita, como é que a gente trabalha com a escrita do alfabeto? Vamos para o slide? Olha o que foi que eu coloquei para vocês. A escrita é possível graças a esses sinais gráficos, que são ordenados, que transcrevem os sons da linguagem. Na nossa cultura, esses sinais são chamados de letras. Um conjunto, e o seu conjunto, na verdade, é chamado de alfabeto. E a língua portuguesa, ela contém 26 letras, 3 das quais são usadas em casos especiais, como a gente vai ver agora. Só que antes da gente dar uma olhadinha, como é que a gente utiliza essas letras que não tem tanto assim uso para a gente, quando alunos do 6º ano, estou me inserindo, tá? Eu vou explicar para vocês, por exemplo, a diferença do X, do CH, quando usar o H sozinho, quando é que a gente utiliza mais o X, o Y, o W, o K. Mas antes de tudo isso, vamos memorizar, né? O alfabeto é o conjunto das letras e as letras são essas representações dos sons que nos possibilitam a formar as palavras que compõem o nosso idioma. E tudo isso está inserido nesse estudo da norma ortográfica. Mas vamos voltar? Com relação ao uso do X e do CH, quando é que a gente utiliza? Para começar, o X ele é utilizado nas seguintes situações. Pega o caderno e faz a anotação, tá? Geralmente a gente utiliza o X depois do ditongo ai e ei. Olha os exemplos. Caixa, deixa, peixe. Lembra o que é ditongo? É o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Nesse caso, a vogal A e a semivogal I, formando esse ditongo crescente. Estão vendo? Perdão, esse ditongo decrescente. Nesse caso aqui, logo depois desses ditongos, a gente insere o X. Qual é a outra situação em que a gente utiliza o X? Depois da sílaba me. Olha os exemplos que eu coloquei. Mexer, mexido, mexicano, México. Depois do me, também utilizamos o X. Palavras com origem indígena ou africana também utilizamos bastante o X. Xará, chavante, xingar. E depois das sílabas iniciadas por em, como enxofre, enxada, enxame. Mas existem as exceções, né? E exatamente nessas exceções que a gente entra com o CH. Não só
nesses casos, mas em todos os outros o CH também é utilizado. O que eu quero chamar a atenção de vocês para essa exceção é porque, como a gente acabou de ver, que a gente utiliza o X depois do me, nesse caso aqui, não utilizaremos o X depois do me, mas o CH. Olha só em que caso seria esse, e anota no caderno, tá? A palavra mecha, de porção de cabelo, ela vai se escrever com CH ao invés do X, mesmo vindo depois do me, tá, gente? Outra situação em que utilizamos o CH ao invés do X é com relação ao verbo encher. Ele se escreve com CH. E claro que todas as outras palavras que derivam desse verbo também serão escritas com CH. Então vamos relembrar, né? Não esquece de anotar, tá? Quando é que a gente vai utilizar o X? Depois dos ditongos ai e ei. Exemplos: caixa, deixa, peixe. A gente utiliza o X depois também dessa sílaba me, mexer, mexido, mexicano. Utilizamos também o X em palavras de origem indígena e africana, xará, chavante, xingá. E depois dessa sílaba que inicia a palavra, o em, EN, enxofre, enxada, enxame. E não esquece da exceção, tá? As exceções a regras é o que mais pegam a gente na hora da escrita. É incrível isso. Com relação agora ao uso do H, muita gente fica com dúvida na hora de usar o H e o que a gente vem notando com frequência é que o vício da linguagem digital de utilizar o H como acento no final de palavras acentuadas, principalmente de monossílabos tônicos, se tornou algo tão recorrente que a gente acabou esquecendo o real uso para a letra H. Quando queremos acentuar a palavra, aí vocês vão utilizar o acento agudo ou circunflexo, nada do H. Quando seria então, professora, que utilizaríamos essa letra de acordo com a norma ortográfica? Olha o slide. O H vai ser utilizado nas seguintes situações. No final de alguma interjeição. A, O, vamos para um exemplo? Assim, ó. Entendi bem o que você quis me dizer. Ou então, que coisa linda esse texto escrito. Por fim, não gostei nada dessa aula de hoje, coisa que não vai acontecer, né? Afinal de contas, todas as aulas vêm para contribuir com a nossa progressão, com o nosso avanço nos estudos e no desenvolvimento individual. Dando continuidade ao uso do H, outra utilização para a letra H, além dessas interjeições, é com relação à força etimológica. Habilidade, hoje, homem, de novo, por força da etimologia. Habilidade, hoje, homem. Quando utilizamos com os dígrafos, lembra do que é dígrafo? Aquelas duas letrinhas que acabam tendo o som de apenas uma, o CH, o LH, o NH. Olha os exemplos: flecha, vermelho, manhã. E nas palavras compostas, mini hotel, sobre-humano, super-homem. Esse caso também dessas palavras compostas, a utilização do hífen, também vamos ver um pouco sobre isso na próxima aula, tá? E como sempre, como a nossa língua gosta bem disso, não só a nossa língua portuguesa, mas todos os outros idiomas, existem as exceções. Então, qual seria a exceção para o uso da letra H? Anota isso no caderno, tá? Quando é que a gente não utilizaria? A palavra Bahia, quando se refere ao estado, é uma exceção. Já o acidente geográfico Bahia é grafado sem o H. Então, mais uma vez recapitulando, a gente só vai usar H na palavra Bahia quando estivermos nos referindo ao estado. Se for um acidente geográfico, Bahia não tem a utilização do H, ok? Mais uma vez, só para deixar claro a vocês, H não é acento, tá?
Nada de utilizar o H, principalmente nas palavras monossilábicas tônicas, quando vocês estiverem digitando, conversando virtualmente com os seus colegas. Aí vocês vão me perguntar, por que, professora? Porque a escrita é uma responsabilidade nossa, não apenas com a língua, com a formalidade, mas com o que está sendo dito, escrito. Já pensou? Se a gente escreve de uma maneira errada e esse processo de escrita incoerente, ou melhor, errada, acaba prejudicando o processo de comunicação? E tudo aquilo que a gente falou ficou mal interpretado, gerou maior problema para a gente? Pois é. A escrita, assim como a leitura, é um direito e uma responsabilidade nossa. Quando a gente escreve, a gente está expondo para o mundo as nossas ideias, fazendo um processo de troca. Troca de informação, troca de experiências, e o mesmo ocorre no processo de leitura. A gente acaba se apropriando das ideias terceiras, de outras pessoas. E se essas ideias são feitas de uma maneira irresponsável, com uma escrita totalmente alheia às normas ortográficas, acaba comprometendo sim a leitura e a compreensão daquilo que está sendo dito. Por isso que é tão importante que a gente tenha uma escrita cidadã, consciente, falando sempre através de fatos e utilizando sempre a norma ortográfica. A gente vai agora para o uso do S e do Z. Vamos lá? Quando é que a gente utiliza o S? Bora deixar isso bem claro na nossa cabeça. Nos adjetivos terminados pelos sufixos oso ou osa, que indicam grandeza, quantidade, estado ou circunstância, a gente vai utilizar o S, como bondoso, feiosa, oleoso. No caso dos sufixos es, esa, isa, que indica origem, título ou profissão, como marquês, francesa, poetisa, mesmo com essa sonoridade de Z, o S aqui, ele assume esse som do Z. Depois de ditongos, como coisa, olha o oi aí, maisena, o ai aí, e o lousa, o ou, viram? Esse S entre vogais vai ter o som de Z. Na conjunção dos verbos por e querer, pois, quis, quiseram, não esqueçam disso, tá? Principalmente essa dica que eu estou dando para vocês. O S entre vogais vai ter o som de Z. Então, quando vocês estiverem escrevendo e não tiverem a possibilidade de um corretor do celular, do computador, aí vocês vão lá e puxem pela memória ou pelas anotações do caderno de vocês. E lembrem, quando se utiliza o S ao invés do Z. Mas vamos ver agora quando é que a gente utiliza o Z? Anota no caderno também, tá? O Z, por sua vez, ele é utilizado nas seguintes situações. Nos sufixos es e esa, que formam substantivos a partir de adjetivos como magro, o magro é o substantivo, e o adjetivo magreza. Belo é o substantivo e o adjetivo beleza. Grande é o substantivo e o adjetivo grandeza, certo? No sufixo isar, que forma verbo atualizar, batizar, hospitalizar. Mais uma vez, os sufixos es e esa, que formam substantivos a partir de adjetivos. Ó, falei até trocado antes, não foi? Notei agora. Quando a gente tem o adjetivo magro, o substantivo derivado dele, magreza, vai ser escrito com Z. Belo, que é o adjetivo, o seu substantivo derivado dele, beleza, também escrito com Z. Grande é um adjetivo. Quando a gente tem um substantivo derivado dele, grandeza, também escrito com Z. E lembra do sufixo isar, que forma os verbos atualizar, batizar e hospitalizar. O uso do G e do J. Esse acho que todo mundo sempre acaba trocando, né? Quando a gente está no processo de alfabetização, a gente lembra da família. A família do G, eu só tenho Gá, Gó, Gu.
Já o J eu tenho todos os outros. Já, Jé, Gi, Jó, Ju. Mas em algumas situações a gente também utiliza o G com E, o G com I, e ele tem a mesma sonoridade do J. Então, quando utilizamos o G? Vamos dar uma olhadinha? Olha para o slide, não esquece de anotar. Nas palavras que terminam em ágil, égil, ígil, ógio e úgil, como presságio, régio, litígio, relógio e refúgio, a gente vai utilizar o G ao invés do J. Nos substantivos que terminam em gen, como alavancagem, vagem, viagem, lembra do gen, tá? E o J? O J, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações: palavras de origem indígena, pajé, jerimum, canjica, gengibre, lembra? Isso gera tanta da dificuldade no processo da escrita. Palavra com origem africana também, jabá, giló, jagunço. Para finalizar, a gente vai aprender a diferenciar os parônimos e os homônimos. Há diferentes formas da escrita que existem, ou seja, não aceitas, mas cujo significado é diferente. Mesma escrita, significado diferente. Assim, estamos diante de palavras parônimas, quando as palavras são parecidas na grafia ou na pronúncia, mas o significado é bem diferente. Olha os exemplos que eu coloquei. Cavaleiro vem de cavalos, já cavalheiro vem de uma pessoa educada. Comprimento, de tamanho. Cumprimento, de cumprimentar. Descrição, de descrever. Discrição, de discreto. Discriminação, de absolver, e discriminar, de distinguir. Eu trouxe também algumas palavrinhas, como abaixo, junto, abaixo, separado, onde, aonde, mais sem o i e mais com o i. Vamos ver rapidinho? O abaixo, junto. Leia mais sobre esse assunto abaixo. Vai indicar posição de inferioridade. Já o separado, olhou-me de cima a baixo, com um olhar de desaprovação. Isso é com relação à expressão de cima, o contrário que é de alto, entende? De cima, de alto, contrário a baixo, com um A separado do baixo. Para finalizar, a gente tem o onde do aonde. Onde? Não sei onde deixei meus livros. Não sugere movimento, aí é algo fixo, tá? Já o aonde vai sugerir movimento. Aonde deixaremos os livros? Para finalizar, a gente tem o mais sem o i e o mais com o i. Eu falo, mas ele nunca entende. Esse mais sem o i dá uma ideia de oposição, de adversidade. Ele pode também ser substituído pelo porém. E tem o mais com o i. Isto é o que mais gosto de fazer. É aumento, é com relação à quantidade. Bem, gente, com relação à escrita e as dicas para uma escrita consciente, a gente vai parar por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido principalmente a importância do escrever conscientemente, a importância do apropriar-se da norma ortográfica, não para ficar algo bonitinho na hora de digitar ou de mandar uma mensagem para alguém ou no processo de produção textual na escola, mas para a vida toda. Afinal de contas, um texto bem redigido ou um texto bem dito, bem oralizado, pode ter certeza que a mensagem vai ser feita da melhor maneira e compreendida também. Nesse processo de consciência, de que somos conscientes e responsáveis por tudo que dizemos e escrevemos, tenham uma dedicação a mais com relação às normas ortográficas. E não esqueçam que na oralidade é diferente da escrita. Quanto mais próximo à gramática eu tenho, quanto mais a proximidade eu tenho com a gramática na escrita, melhor a compreensão daquilo que eu quero dizer. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tenho para trazer para vocês hoje. E qualquer dúvida, não esquece, é só voltar o vídeo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!